Então, gente, vamos continuar o assunto de materiais e aí a gente vai entrar nos processos de conformação plástica, tá? O primeiro vai ser laminação. E aí a gente tem um resumo da classificação dos processos de conformação plástica. Então a gente tem o forjamento, que é esse primeiro. Então eu faço uma pressão, né, na forja de uma matriz em cima de um material. O segundo é laminação, então eu passo um material, uma chapa, um perfil com uma espessura e passo pelos rolos laminadores e eles saem com uma espessura ou com um perfil diferente, certo? Temos o dobramento, que parece com forjamento, porque você coloca uma pressão na sua matéria, só que o intuito é dobrar a chapa, por exemplo. A trefilação é você passar um fio com uma espessura maior para obter uma espessura menor. E aí você passa por uma fieira, que é essa matrizinha. A extrusão, que aí você tem um volume definido de material, é pressionado e sai lá o perfil que você quer. O estiramento é você fazer essa dobra, né, da sua chapa, por exemplo. O embutimento profundo, então é você, por exemplo, fazer panela. Então a sua chapa tava lá, retinha, você coloca a pressão no meio e aí ela fica embutida, certo? E o cisalhamento é o corte, tá? E aí a gente tem aqui uma outra tabela com esses mesmos processos e aí o tipo de profundidade. Então, no caso, a laminação, você tem uma compressão direta, ou seja, a compressão do material em cima do material. A trefilação é uma compressão indireta, porque você está puxando o seu material, assim como a extrusão, que você está empurrando o seu material. E o forjamento é a compressão direta, porque você está colocando pressão entre a matriz de forjamento e o material. E aí já o estiramento é tração, o dobramento é flexão, a calandragem também é flexão e o corte que é o cisalhamento, tá? Então a gente consegue, e aqui a gente tem, por exemplo, a laminação, a gente consegue fazer o trabalho a frio e a quente, a trefilação tem que ser a frio, ou seja, não posso inserir calor, extrusão posso fazer os dois, forjamento também os dois, estampagem também. O estiramento só a frio, o dobramento os dois, a calandragem só a frio e o corte você pode fazer aquecido ou não, tá? Então, no processo de laminação eu consigo ter placas, chapas, perfis. No processo de trefilação eu vou ter barras, arames, fios, certo? Pode ser tubos também. Extrusão, posso fazer tubos, peças que requerem uma peça seja extrudada. Então, por exemplo, também pode ser tubulação, barras, perfis, certo? Forjamento, peças que precisam ser forjadas, né? Então, por exemplo, eixos, engrenagens. A estampagem, você faz peças estampadas, né? Então, por exemplo, capô de carro, porta. O estiramento, para você esticar a sua barra, né? O dobramento, você ter a dobra, fazer o perfil, né? Por exemplo. A calandragem para fazer tubos, então você dobra a sua chapa, tenta ela lá dobrar. E no final aqui, ó, você solda para unir. E o corte simplesmente se você ter peças cortadas. E aí a gente tem que ver aqui no gráfico de tensão e deformação que pra gente ter processo de conformação plástica, esse plástico vem da deformação plástica, certo? Então eu tenho que atingir o limite de escoamento do material para que ele deforme plasticamente. Mas eu não posso atingir o limite máximo de resistência, ou seja, a tensão máxima sendo aplicada que o material aguenta, porque senão eu vou fraturar o meu material, tá?
E aí eu tenho aqui um corpo de prova que ele está sendo tracionado, e aí ele começa a esticar, ou seja, aumentar o tamanho, mas aí a seção transversal dele, o diâmetro está reduzindo. E aí a gente tem tensão, é força sobre área, e aí no caso esse escoamento seria uma relação entre o comprimento final desse meu corpo de prova, L, com o meu comprimento inicial aqui, L0. E aí o modo de elasticidade, que é a angulação da minha curva, é a relação da tensão e deformação, certo? E aí uma coisa importante é que na deformação, no processo de conformação, a gente não tem retirada de material, não se retira. Então, não se retira material, só se conforma, certo? E aí o que significa isso? Se eu tô retirando, por exemplo, a espessura, tô lá nos meus laminadores, eu tô reduzindo minha espessura, significa que meu material, que tava aqui, por exemplo, todo esse volume aqui, ó, tem que ser jogado pra frente. Então, se eu tô reduzindo a minha espessura, significa o quê? Que eu vou aumentar meu comprimento, certo? Então, o material, ele simplesmente não desaparece, certo? O volume não desaparece, ele só é redistribuído. Então, aqui no caso, tem um quadrado, que aí, um quadrado não, né? Um paralelepípedo, vamos dizer. E aí, por exemplo, se eu colocasse os rolos aqui, ó, e fizesse pressão, eu sairia de um quadrado desse perfil e iria para esse outro aqui de baixo, certo? Mas o volume continua igual, mas eu mudei a forma. Então, o processo de conformação é isso: é você mudar a forma da sua peça, mas você continua com o mesmo volume, ou seja, com o mesmo peso também de material, tá? Você não perde material. E aí o processo de laminação em si, né? O processo de laminação atua na forma do material, então modifica a sua geometria, só isso que faz. E aí a necessidade da influência de agentes mecânicos externos, ou seja, força sendo aplicada a isso, certo? E aí essas forças são sendo aplicadas pelos laminadores, tá? E aí esses laminadores, para eles terem a potência necessária, você vai usar o motor com uma caixa de transmissão, tá? Então, a rotação do seu motor é alta, você reduz a sua rotação para você conseguir esmagar a sua peça, tá? Então, você consegue fazer essa brincadeira de velocidades para conseguir dar a potência suficiente para você conseguir laminar e causar a deformação do seu material. E aí a gente tem aqui uma relação também do gráfico tensão-deformação, só que aqui está mostrando para materiais diferentes. Então, por exemplo, materiais que se deformam bastante, aqui ó, essa curva de deformação plástica aqui ó, então eu consigo fazer bastante processos, vários passes de laminação, tá? Já, por exemplo, um aço aqui ó, temperado, eu tenho pouquíssima deformação, então não consigo fazer processo de conformação com ele, porque ele é muito duro, muito resistente, a tensão dele é alta. Já com os aços com baixo teor de carbono, esse aqui ó, eu consigo trabalhar, porque a tensão é muito mais baixa e ele se deforma bastante. Então, nos processos de iluminação, a gente não utiliza os ferros fundidos, por exemplo, nem cerâmicas, tá? A gente só utiliza aços e ligas metálicas, tá? E aí a gente tem aqui, né, que a gente trabalha nesse intervalo entre A e B, que eu já disse, é o intervalo entre a parte de escoamento e a tensão máxima. Então, não tenho que atingir o escoamento, mas não posso atingir a tensão máxima, certo? E aí,
Se eu for aplicando a minha força e a minha força não for suficiente, aqui ó, por exemplo, eu apliquei essa força só, eu só vou ter essa deformação, e a deformação elástica, e aqui é plástica. Então, se eu só vou ter deformação elástica, a partir do momento que eu tirar os laminadores de contato com a minha chapa, ela volta a ter a espessura inicial, certo? Não causei nenhuma deformação. Então, para os laminadores, eles precisam trabalhar nessa faixa aqui de tensão, para que eu consiga fazer o processo de deformação daquele material, certo? Só que essa faixa de tensão vai mudar para cada tipo de material. Aqui é um material que deforma bastante, mas, por exemplo, se eu colocar esse material aqui, ó, então eu teria que trabalhar uma faixa de tensão muito maior do que uma faixa desse primeiro material. Então, os laminadores, eles têm que ser ajustados de acordo a potência, por exemplo, e distanciamento entre eles, de acordo com o tipo de material que você vai deformar, tá? E aí, o processo de laminação é muito importante a gente conhecer essas condições do processo. Então, a gente precisa entender a velocidade de laminação, as tensões de estiramento, ou seja, as tensões que ocorre dentro do material, o sistema de controle de espessura, ou seja, a distância entre os dois rolos laminadores, qual tipo de redução vai ser aplicada, ou seja, você vai fazer um passo, vai fazer 2, 3, quantos passos você vai fazer e quantos cilindros utilizados. Então, aqui a gente tem uma relação entre as velocidades. Então, por exemplo, a velocidade do corpo de entrada, se vê um aqui, vai ser muito menor do que a velocidade do corpo de saída, ou seja, esse V2. Então, como assim, professora? Imagina que você tem lá a sua mangueira de casa que vai sair água, certo? Aí essa mangueira tem lá um certo diâmetro. E aí você quer, a pressão tá baixa, e aí o seu jato não tá indo pra frente ou não tá indo com pressão que você queria. O que você faz? Você tampa lá um pouquinho com o seu dedo e deixa só uma passagem pequena. E aí o que acontece? O fluido sai muito mais rápido, certo? Então é isso aqui que tá acontecendo nos laminadores. Então, esse material aqui, ele vem com uma certa velocidade, ou seja, ele vem com uma certa área, né? Porque se eu ver de lado aqui, é como se eu tivesse a chapa aqui, assim, certo? E aí, ele vem com uma certa área. Aí, daqui a pouco, ele entra nos rolos, nessa parte aqui, ó. E aí, ele reduz de área. Então, se ele tá reduzindo de área, ele tem uma velocidade muito maior, certo? Entendido? Então, eu tenho uma espessura grande para uma espessura menor, uma velocidade pequena para uma velocidade alta, tá? E aí, esse gráfico fala aqui exatamente isso que eu falei anteriormente, que a velocidade vai aumentando a partir do momento que você entra, né, nesse ponto neutro, que é esse Nzinho aqui, no seu laminador. Ou seja, a partir do momento que realmente, de fato, você está tendo a deformação plástica da sua chapa, tá? E aí, você vai ter a redução definitiva da espessura do seu material, tá? Se você introduzir a sua chapa só até o ponto neutro e depois tirar, ela volta para a espessura que ela tinha. Uma vez passou do ponto neutro, ela já deformou plasticamente e aí ela não volta mais com a espessura original. E aí a gente tem aqui a teoria geral da laminação, que a gente precisa entender o comprimento do arco de cada cilindro, o ponto neutro, quando a tira entra nos vãos do cilindro, ou seja, a velocidade é menor, depois ela sai com a velocidade maior, e aí você tem um deslizamento a ré, ou seja, um deslizamento do material para trás, mas o laminador está empurrando para frente,
certo? Você tem a diferença de velocidade, né, em relação à entrada e saída. E aí você vai ter o deslizamento avante, no caso, essas relações entre a velocidade de saída e de entrada. E aí, um laminador consiste basicamente de cilindros, certo? Ou rolos, mancais, carcaça, chamada de gaiola, ou quadro para fixar essas partes, um motor para fornecer a potência aos cilindros e controlar a velocidade de rotação. As forças envolvidas no processo de laminação podem facilmente atingir milhares de toneladas, certo? Porque é uma tensão muito grande, você passar da tensão de aumento dos materiais. Portanto, é necessária uma construção bastante rígida, além dos motores muito potentes para fornecer a potência necessária. Dessa forma, o custo da moderna instalação da laminação é uma ordem de milhões de dólares e são consumidas muitas horas de projeto, porque você tem que definir todos os parâmetros adequadamente do maquinário, certo? E aí, esses requisitos são multiplicados para as sucessivas cadeias de laminação contínua, ou seja, quando você tiver vários rolos, e aí você vai ter uma produção contínua, e aí então significa que você vai ter que ter um trabalho redobrado, né, para calcular e fornecer todas essas potências e distâncias requeridas do projeto, certo? E aí esse material desses cilindros pode ser feito de aço fundido ou forjado, por quê? Porque são materiais mais resistentes. Então, materiais mais resistentes são utilizados como materiais para ferramenta, para a gente trabalhar com outros materiais mais dúcteis. E aí a gente tem os laminadores, né? Então a gente tem a mesa onde se realiza a laminação e pode ser lisa com canais, ou seja, essa parte aqui, ó, dos laminadores. Os pescoços, que é a parte onde você vai colocar lá os apoios dos mancais, e os trevos e garfos de acionamento, que aí no caso não tá mostrando, seria essa parte aqui, né? E os cilindros são aquecidos pelo material laminado, então você vai ter uma transferência, né? Porque aqui tem atrito, contato, e muitas vezes você vai precisar de resfriamento, certo? Então vai ter que colocar água aqui no seu sistema. Então, vamos ver daqui a pouco, peraí. As máquinas que executam a laminação podem ser de vários tipos. E aí a gente pode trabalhar laminadores a quente ou a frio. Antes de a gente entrar nos processos a quente e a frio, vamos ver numa indústria de laminação, você sai com a matéria-prima e no final você sai com a bobina de folhas, tá? Uma bobina.
Certo, então vamos trabalhar agora os processos de laminação quente e frio. Então, o primeiro processo de laminação a gente pode chamar duo ou duo reversível. Duo porque tem são dois, né? São dois laminadores. E reversível por quê? Porque você consegue levar a chapa para a direita e trazer a chapa para a esquerda. Então, no vídeo que a gente viu, os laminadores de desbaste, eles estavam fazendo isso. Levava a chapa para um lado, depois reduzia, parava, dava o sentido de giro, levava para o outro, certo? E aí você pode também ser um laminador trio, ou seja, aqui tem 3 rolos, então você consegue trabalhar com 2 chapas ao mesmo tempo. E você tem o quadro, que no caso são 4 laminadores, só que 2 maiores e 1 menor. E aí pode ser reversível ou não, certo? O quadro. Só que aí, no caso, isso é para chapas que possam deformar muito fácil, ou seja, possam fletir, certo? Fazer isso. E aí você mantém rolos menores no centro e maiores apoiando esses rolos no centro para evitar essa flexão dessa sua chapa, tá? E aí você também pode ter os laminadores diferentes. Então você pode ter esse sem Zimmer, que aí você tem vários laminadores para trabalhar com uma pequena chapinha que tá passando por aqui. E você também pode trabalhar com laminadores no sentido horizontal, como laminadores no sentido vertical. Então você reduz a espessura nesse sentido e reduz a largura nesse outro sentido, certo? Então é como se sua chapa saísse para uma espessura menor e depois fosse mudar a largura dele, certo? E aí você pode fazer a partir de placas, chapas, tubos e perfis. A partir de blocos você pode fazer perfis, trilhos e barras. De chapas também você pode fazer folhas. A partir de tarugos você pode fazer barras cilíndricas, barras com perfil, tipo I, tipo H, certo? Você pode sair da barra e dos tarugos e ir para a trefilação, tá? Então você consegue fazer também tubos. Então você consegue fazer vários tipos de produtos usando laminadores. Só que aí, por exemplo, para fazer chapas, você usa laminadores que tem um perfil circular. Já para fazer um perfil, você vai ter um laminador, só que você vai ter um perfil dentro dele, positivo, do desenho do perfil que você quer, certo? Então, seu laminador vai ter raios e vai ter rasgos para você ter formatos diferentes, tá? E aí, a laminação quente, a matéria-prima, no caso, seria o lingote, e aí você utiliza o processo de laminação de desbaste. Desbaste significa que é um processo que você faz uma grande redução no caso, uma grande redução de espessura, tá? E aí você pode utilizar geralmente o duo reversível, como no vídeo, e aí varia só a distância entre eles, né, para reduzindo a espessura. E aí você também pode utilizar laminadores universais, que permitem melhor enquadrilhamento do produto, e aí você consegue fazer blocos e placas. As placas laminadas, até chapas, podem possuir uma espessura de 4,775 milímetros, ou tiras a quente com espessura inferior a 0,3 milímetros, ou seja, muito fino, né? E aí a gente, a partir da laminação dessas chapas, pode utilizar laminadores duo ou quadro reversíveis. No caso, o quadro é mais utilizado, né? E as laminações de tira, comumente, utiliza laminadores duo ou quadro reversíveis na etapa preparadora e depois vai para o trem contínuo de laminadores quadro. Ou seja, trem contínuo, aqui eu vou ter mais de 2 laminadores quadro em seguida, tá?
E aí a laminação a quente, tem aqui no caso, você tem o aquecimento dessa chapa, no vídeo a gente viu foi uma laminação a quente, e aí no caso, depois desse aquecimento, o material tem que ser decapado, ou seja, retirado desses óxidos, vai receber um banho de óleo, e aí ele entra e ser seguida bobinado, tá? E aí o lingotamento pode ser contínuo para produzir placas e tarugos compridos, né? E aí você evita de retirar seu material, então ele vai em uma linha, como o vídeo mostrou. E aí a gente tem aqui um esquema, né, de dois trens de laminação, um para sair com perfil H e outro para sair com a bobina, tá? Então o perfil H veio de tarugos e a bobina veio de chapas. Vamos ver outro vídeo de laminação a quente. É uma técnica de transformação a quente que busca alongar e conferir aos tarugos a forma especificada pelo cliente. Normalmente, os tarugos são reaquecidos e introduzidos em um trem laminador, capaz de deslocar e modelar as barras de aço. Fazem parte do processo de laminação a passagem do aço pelos trens de desbaste, intermediário e trem acabador. E aí a gente entra na laminação a frio. Na laminação a frio significa só que você não tem o aquecimento do seu material, certo? E ela vai ser ideal para você produzir chapas e tiras, folhas no caso, né? Mais finas e com bom acabamento superficial, certo? E aí você consegue ter boas tolerâncias dimensionais no processo de laminação a frio. Então, geralmente, o que é que se faz? Você faz primeiro a laminação quente das suas chapas ou tarugos, reduz ao máximo possível nessa laminação quente a sua espessura e depois utiliza o laminador de acabamento, que no caso vai ser um processo a frio, tá? E aí essa redução a frio de espessura também vai dar uma maior resistência ao seu produto, certo? E aí você pode trabalhar com três laminadores, também fazer essa sequência, né, de laminação. E aí a laminação a frio de metais não ferrosos, ou seja, alumínio, cobre, por aí vai, você consegue também fazer a partir de tiras a quente, certo? Ou também direto de peças fundidas. E aí os três laminadores 4 de alta velocidade, com 3 a 5 cadeiras, então vários perfis de laminação, pode ser utilizado para laminação a frio, de aço, alumínio, liga de cobre. A laminação contínua tem alta capacidade de produção e vai ter um custo baixo em relação à laminação a quente, e a produção total por laminação a frio geralmente varia de 50% a 90%, certo? E aí, no caso, redução da espessura, tá? Quando se estabelece o grau de redução para cada passe e em cada cadeira de laminação, deseja uma distribuição tão uniforme quanto possível, ou seja, uniforme em toda a área dessa laminação e toda a sua espessura também, certo? No volume inteiro, para que não tenha uma queda acentuada em relação à redução de espessura em cada passe. Então, você não tem diferenças, como eu desenho aqui, essa parte está mais fina do que essa parte aqui. E aí, normalmente, a porcentagem de redução menor é feita no último passe, permitindo melhor controle do aplanamento, ou seja, da relação entre as duas superfícies, do alinhamento dessas duas superfícies, bitola e acabamento superficial da sua peça. E aí a gente entra para te mostrar os vídeos de iluminação a frio. Os tarugos ou placas vindos do pátio de estocagem do lingotamento são transportados para a mesa de alimentação e empurrados pelos deslizadores para o forno de reaquecimento. No forno, o material é reaquecido a uma temperatura ideal para a fase de laminação.
Após o reaquecimento, o material é extraído do forno até a mesa de rolos. Inicia-se o processo de laminação através da condução dos tarugos, ou placas pelo laminador, formado basicamente de cilindros girantes, reduzindo a área e conformando a peça ao perfil desejado. Os laminadores diferenciam-se pelo produto acabado que se deseja produzir ou pelo semiproduto que sairá da siderurgia para as indústrias de transformação de produtos acabados. Esse aqui que é laminação a frio. Então você tá vendo a chapa passando, os rolos reduzindo o distanciamento entre eles, né, aproximando, e a chapa sendo reduzida tanto na espessura quanto na largura. Você tem uma chapa bonita, né, bem acabada. Então aqui, agora no final, são os defeitos do produto de laminação. Então você tem vazios, que podem acontecer, que tem a origem de rechupes ou gases retidos na hora da solidificação do seu material, ou seja, na solidificação no processo de fundição, certo? E aí vai causar defeitos na superfície do seu material, enfraquecendo, é claro, a resistência mecânica. Gotas frias, que no caso são gotas literalmente de respingos de metal, que podem solidificar na parede das lingoteiras, ou seja, na parede dos lingotes, que seria no caso o perfil, né? E aí, posteriormente, esses lingotes, essas gotas, né, podem se agregar a esses lingotes, permanecendo no material até o produto acabado, e vai aparecer de novo defeitos na superfície. Pode acontecer trinca, que aí pode acontecer porque você reduziu demais em um passe só a espessura do seu material e ele não aguentou, simplesmente fraturou, né? Ou também utilizar temperaturas inadequadas. Então é para você fazer um processo quente, você utilizar um processo a frio, e aí você danificou a microestrutura do seu material ao ponto de causar trincas. Pode acontecer dobra, que no caso também vai ser por conta da redução excessiva, certo? Inclusões, que no caso são inclusões de materiais com composição química diferente, e no caso seria de materiais refratários, que podem aparecer no produto, ou seja, o óxido lá, vamos dizer, a carepa, não foi retirado o suficiente, aí ficou lá um pouco na superfície, aí você passa pelo processo de laminação, e a carepa é muito mais dura do que o material, e aí ele produz um defeito na superfície desse material. Segregação, que aí no caso pode acontecer na parte quente do lingote, e aí pode solidificar depois. E aí você pode ter uma diferença de propriedades em áreas diferentes do material, aí que pode causar fragilização, né, dos produtos laminados. E ainda mais você pode ter empinamento, retorcimento, fora de seção, ou seja, você não está com a seção adequada, que podem vir por conta de utilização da temperatura inadequada, ou seja, processo de laminação a quente inadequado, certo? E aqui a gente tem as figuras desses defeitos que podem acontecer. Então, você pode ter rugas. Você pode ter rugas aqui na sua chapa. Você pode ter rachaduras que vêm no caso, no centro, né, da sua chapa, que vai dividir ela no meio, ou você pode ter rachaduras nas laterais, como você também pode ter linhas de pressão, ou seja, tem tensões residuais deixadas da sua chapa, porque você não utilizou o processo de laminação adequado. Como você também pode ter o abalamento dessa chapa, encurvamento, arco transversal, e o retorno, ou seja, o seu perfil fica meio bambo, né? Você também pode ter o abalamento da espessura para dentro ou para fora, e você também, ao invés de ter uma divisão da sua chapa no meio, você pode ter uma divisão da sua chapa no meio da espessura, tá? E aí a aula de hoje é só isso, processo de laminação.